Graças e paz, irmãos. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Enquanto você abre, eu gostaria de conhecer aqueles que nos visitam pela primeira vez. Será que nós temos algum visitante de primeira vez? Fique em pé para que nós possamos identificá-lo. Temos um casal aqui. Okay. O seu nome? E Thaís, ok. Está aqui. Thaís e Vitor. Sejam bem-vindos, Deus abençoe. É uma alegria recebê-los aqui. Fique em pé só um pouquinho, que você vai receber uma lembrança nossa aí. E nós temos aqui a Enelise Brito. Está lá no fundo lá. Seja bem-vinda também, Deus abençoe. Ok, esses são os nossos amigos visitantes. Vou pedir que os irmãos que estão próximos, por favor, fiquem em pé, cumprimente aí os nossos irmãos, que Deus a todos abençoe. É uma alegria tê-los aqui conosco. Muito bem, queridos irmãos, nós vamos, neste momento, pedir para o João abaixar um pouquinho aqui, João, o retorno está muito alto. Nós vamos, neste momento, ler o texto da Palavra de Deus e compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Deuteronômio, capítulo 12, a partir do verso 29, nós vamos até o verso 5 do capítulo 13. Quando o Senhor, seu Deus, eliminar diante de vocês as nações que moram na terra em que vocês vão entrar para dela tomar posse, e vocês desalojarem essas nações para habitar na terra delas, cuidem para que vocês não caiam na cilada de imitar essas nações. Depois que elas foram eliminadas de diante de vocês, não procurem saber a respeito dos deuses dessas nações, dizendo, assim como essas nações serviram aos seus deuses, nós também queremos fazer. Não é assim que vocês devem adorar o Senhor, o seu Deus, porque eles adoram os seus deuses fazendo tudo o que é abominável ao Senhor e o que ele odeia. Até os seus filhos e as suas filhas eles queimaram aos seus deuses. Tudo o que eu lhes ordeno, vocês devem observar, e não acrescentem nem diminuam nada. Se aparecer no meio de vocês um profeta, um sonhador, ou anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio do que ele falou, e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova, para saber se vocês amam o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Sigam o Senhor, o seu Deus, temam somente a Ele, guarde os seus mandamentos, deem ouvidos à sua voz, sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Verso 5. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito e resgatou da casa da servidão. Esse profeta ou sonhador quis afastá-los do caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, para que andassem nele. Assim, eliminarão o mal do meio de vocês. Pai querido, em nome de Jesus, nós somos gratos pela tua santa e bendita palavra que o Senhor coloca nesta noite para nós. Abre, Senhor, a nossa mente, abre, Senhor, o nosso coração, para que nós possamos compreender a preciosidade das suas palavras para as nossas vidas e que nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor tem deixado para nós. Oramos no nome de Jesus. Amém. Meu horóscopo é Libra. Nasci em setembro. Você também é. E eu vou ler o meu horóscopo de hoje. O que os astros dizem sobre o meu dia. Diz assim, Elaine. O domingo promete momentos divertidos, com a proteção das estrelas, mas cuidado, não exagerar e prejudicar a sua saúde. À noite, a lua em peixes pode trazer mudanças. Momentos a dois vão ser especiais.
mas tarefas cotidianas podem esfriar o romance. Cuidado. Mostre o seu charme e a paquera vai ser um sucesso, Clarete. Isso é o que os astros dizem para o meu dia, Rodrigo. Mas se você não se contentar com os astros, existe também cartas de tarô, que com um pequeno valor você pode pedir para que um tarólogo possa ler para você e você possa, então, descobrir o que vai acontecer no seu dia a dia. Mas você também pode ir na quiromancia, que é a leitura de mãos, ou talvez na numerologia, que é uma análise dos números e os seus significados, ou também pode procurar a interpretação de sonhos também. Ou você pode até, pelas pedras, litomancia, fazer uma leitura daquele que vai acontecer no seu dia a dia. Ou você pode, como outros, partir para a necromancia, consultar mortos, para que você possa compreender como está aquele parente seu que partiu. Ou você pode também ir mais a fundo e talvez buscar no Espiritismo algo que possa trazer clareza ao seu coração. Isso é verdade. Isso é uma realidade que acontece. E eu vou dizer algo para você, que você talvez não acredite, mas também que é realidade, que tem muito crente que acredita nesse tipo de coisa ainda. Tem muito crente que levanta de manhã, vai buscar o que está acontecendo, o que os astros dizem sobre a sua vida. Sabe o que os astros dizem sobre a sua vida? Nada. Porque todas essas ideias que foram criadas aqui, foi bolado no laboratório do inferno para enganar você, para afastar você de Deus. Tudo isso é enganação. O problema é que as pessoas gostam de ser enganadas. E elas gostam de buscar essas coisas. O que Deus acaba de falar com o povo de Israel, que está dizendo que vai expulsar as pessoas que estão ali em Canaã, onde eles vão conquistar, é exatamente ensinando ao povo que eles não deveriam se associar àquele tipo de crença, que eles não deveriam se associar a esse tipo de situação, que eles deveriam limpar tudo, deveriam não ter no meio deles, para que eles não fossem enganados. E ele vai dizer, Moisés vai dizer ao povo ali, de Deus, que eles precisavam compreender que eles não poderiam admitir, de forma alguma, nenhum tipo de influência que não fosse vinda da parte de Deus para a orientação da vida daquele povo. Mas, quando eu disse a você que nós temos pessoas que acreditam nestas coisas e, infelizmente, crentes acreditam nessas coisas, mas existem também crendices no meio evangélico, quando alguém vai acreditar e vai dizer o seguinte: eu vou naquela igreja, porque naquela igreja tem um profeta que vai me liberar uma palavra de Deus, de autoridade. Não é isso que o pessoal faz? Estou sabendo de um profeta que tem numa igreja, ou uma profetisa que está em determinado lugar, e ela vai se levantar e vai revelar algo que Deus tem para falar para mim. Porque eu preciso de uma palavra profética. Ou talvez, quando você abre lá o Instagram, vem um cara correndo no meio do mato, fala assim, e diz assim: eu vou liberar uma palavra profética para você. Não é isso? O cara sai não sei de onde, e ele vem na frente da câmera e fala: eu vou liberar uma palavra profética para você. E todo mundo acredita nisso, irmãos. Você olha um camarada desse, tem 50 mil curtidas. Como o povo de Deus anda longe de Deus. Andar com Deus
é uma escolha pessoal de cada um. Andar com Deus e fazer a vontade de Deus é uma escolha pessoal de cada um. E para que você possa andar na presença de Deus, você precisa estar atento e alerta, em primeiro lugar, ao engano dos falsos profetas, dizendo coisas que Deus não falou. É por isso que nós temos uma geração de crentes que tem uma fé rasa, simples, ou melhor, simplista. Um grupo de pessoas que não conhece a palavra de Deus, não sabe o básico, não sabe o plano de salvação, não entende o básico, o ABC da palavra de Deus, e estão 30, 40, 50 anos da igreja e não conhecem a Jesus. Eu fiz um velório uma vez de uma pessoa muito querida, participando de um velório, de uma pessoa muito querida, e chega perto de mim um indivíduo com 35 anos de igreja, e ele disse para mim: pena que a hora que fechar o caixão, o irmão está dormindo e vai ser enterrado e vai ficar dormindo aí no meio dos bichos, até que Jesus ressuscite ele. Eu não sei o que eu faço com esse pessoal, pastor. A Bíblia nunca falou isso. A Bíblia é clara em dizer que aqueles que morrem estão na presença do Senhor, conscientes, sabendo quem Ele é, sabendo o seu nome, sabendo de onde Ele veio e aonde Ele está, e sabendo quem é Jesus, e está desfrutando da presença de Jesus. É necessário, meus queridos irmãos, a gente estarmos atentos pelo engano que muitas vezes que se levantam falsos profetas para enganar o povo de Deus. Porque o camarada chega em você e fala assim: olha, se você fizer isso, se você me der isto, eu vou subir no monte, como o pastor Neto falou hoje de manhã, o pessoal do monte, eu vou subir no monte, eu vou orar no monte, e Deus vai virar e vai fazer um compromisso com você, porque se você der o seu tudo para Deus, Deus tem obrigação de dar o tudo dele para você, e você cabalmente será abençoado por Deus. Porque se você fez a sua parte, Deus é obrigado a fazer a parte dele. O cara põe Deus na parede e enfia o dedo no nariz dele. Como é que pode? Deus não tem compromisso comigo e com você, meu irmão. Deus tem compromisso com Ele mesmo. Aleluia. E se Ele faz qualquer coisa por mim e por você, Ele faz porque Ele nos ama. Tão somente. E aí a pessoa acredita nisso, sabe? Ela acredita nisso, ela vai lá e faz tudo. Ela faz promessa, ela dá dinheiro, ela investe, e ela achando, ela dá o carro dela, ela dá a casa dela, e aí Deus não faz. Você sabe por que Deus não faz? Porque Deus não está amarrado à palavra de homem, não. Deus está amarrado a Ele próprio, à sua própria vontade. E aí você é decepcionado, você é frustrado, porque você não recebe aquilo que o profeta de Deus falou que você ia receber, e aí você não quer mais saber de Deus, porque Deus te decepcionou na sua cabeça. E aí o diabo cumpriu a função dele, que é afastar você de Deus. Nós temos que estar atento, porque a gente pensa que por muito sinal ou por muitos milagres, os profetas são validados. Mas é interessante, porque o texto vai dizer para nós que, mesmo que apareça um profeta, que ele faça um sinal, que ele faça um prodígio, isso não quer dizer que vem de Deus. E é muito interessante isso, porque em Mateus capítulo 7, verso 22 e 23, diz o seguinte: muitos naqueles dias vão dizer, Jesus falando: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome não expulsamos demônio, em seu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhe direi claramente: nunca te conheci.
afasta-se de mim, você que pratica a iniquidade. Sinal, milagre, prodígio, não significa aprovação de Deus. Se nós queremos provar um profeta, nós provamos um profeta pela natureza da sua mensagem. E a mensagem deste profeta tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Por isso que a melhor forma de você conhecer aquilo que é falso é conhecer aquilo que é verdadeiro. Quando você conhece o que é verdadeiro, você não é enganado. Quando você conhece quem é Jesus, ninguém te engana. Você aprende a conhecer. Mas para isso precisa estudar. Para isso precisa ler. Para isso precisa orar. Para isso precisa obedecer a Deus. Senão você não consegue. E o que Deus está falando exatamente para o povo de Israel é exatamente isso. Ouve somente a mim. Eu sou o Senhor. Dê atenção a mim. Eu é que sei o caminho que você precisa seguir e darei orientação para isso. Em segundo lugar, nós precisamos do alerta sobre o propósito divino em nossas vidas. O texto vai dizer para nós no verso 3, não dê ouvido às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova, para saber se vocês amam o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Deus permite isso, não para que nós sejamos reprovados, mas para que nós possamos nos conhecer, saber se nós temos o nosso coração na presença de Deus, saber se nós estamos fazendo aquilo que o Senhor quer realmente que nós façamos. Deus permite que essas coisas acontecem para que nós possamos nos conhecer. E às vezes nós ouvimos algumas coisas e ficamos com o coração tão afagados, porque a gente gosta quando o nosso ego é saciado, massageado, né? Então, quando fala você é ouro fino de Ofir, né? Você é precioso, né? Você é o ponto fraco de Deus. Olha, nem sabia que Deus tinha ponto fraco. Você é o ponto fraco de Deus. Que quanta bobagem a gente pode falar, não é verdade? Quanta bobagem. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que olhar para essas situações e se esconder atrás da cruz de Cristo. E confiar em Deus somente. Tão somente em Deus. Eu lembro quando, em 2002, 2003, eu fui diagnosticado com um nódulo no pulmão, eu fui operar, eu operei, e aí tirou o nódulo e tal, e eu era para me ficar 3 dias, já estava 10 dias internado lá, porque tinha uma fístula aberta, e eu pensei, rapaz, eu estou com câncer, ninguém falou nada para mim, eu vou morrer aqui. E o pastor Neto chegou lá e falou para mim assim, você está pregando para esse pessoal aqui? Eu falei, estou nada, pastor, eu quero ir embora daqui, não quero nem... Aí ele abriu a Bíblia, tinha um tanto de folheto, falou assim, vai pregar para esse povo. Porque a hora que você pregar para esse povo aqui, aí você vai embora. Aí ele foi embora, eu falei, está indo embora, eu vi ele indo embora lá, perguntando no carrinho dele, eu falei, eu estou aqui. Aí eu peguei, sentei lá na cama, olhei e falei, vou pregar, né? Fazer o que tem que fazer. E comecei a entrar. Entrava nos quartos, entregava um folheto, orava, né? E o cara ficava meio estranho. Não, cara, estou na mesma situação, estou com um negócio pendurado aqui, está saindo um trem aqui, ó. Estamos todo mundo igual aqui, vamos orar um pelo outro. E assim eu fiz, distribuí lá os folhetos para todo mundo, né? E compartilhei ali do Evangelho com todo mundo ali, e eu fui falando de Jesus àquelas pessoas, e naquele dia eu aprendi que Deus permite algumas coisas nas nossas vidas para que a gente possa ver a nossa limitação e aprender a depender de Deus. Naquela oportunidade eu tinha 30 e poucos anos, eu não tinha cabelo mais, mas eu sei que eu era bem mais novo. Eu tinha 30 e poucos anos. E de lá para cá eu tenho aprendido que
eu tenho que depender cada vez mais de Deus e confiar tão somente em Deus e na palavra dele. E eu lembro que uma daquelas noites que eu estava internado lá, eu liguei uma televisão, aí tinha um pastor dessas igrejas neopentecostais pregando, e ele disse o seguinte: se você está doente, ore a Deus, que Deus vai curar você. Mas se você não for curado, é porque Deus não perdoou o seu pecado. Aí quando ele falou aquilo, você sabe o que eu fiz? Eu chorei, Emílio. Eu chorei. Porque não tem um lugar mais sensível que alguém possa estar quando ela está numa condição de internação, não é verdade? Está internada ali, pô, então não tem saída para mim, não. Mas graças a Deus, em vez de ouvir um falso profeta, eu resolvi ler a Bíblia. E a Bíblia ensina para mim que Deus é Deus quando eu estou doente e quando eu estou com saúde. Quando eu estou com vida e quando eu morrer. Se eu morrer, se eu viver, Deus continua sendo Deus na minha vida. Então, chuta para lá esse falso profeta e sirva a Deus. Agora, graças a Deus que eu tive essa clareza de Deus. E quem não tem? E quem não tem? Perdidos estão. Mas hoje você tem essa oportunidade, se você ainda não conhece Jesus. E você tem a oportunidade de servir a Ele e tão somente a Ele, para que Ele possa dar vida à sua vida. Então, quando nós olhamos o contexto em que nós vivemos, e o povo de Israel está vivendo esse contexto, que vai entrar num lugar onde há muita idolatria, há muitos deuses, há muitas questões para dividir a sua atenção, esse pessoal aprende que eles têm que expulsar tudo isso da presença deles, e o que Deus está falando para nós é exatamente isso, que nós temos que expulsar essas coisas do nosso caminho para que nós possamos tão somente focar em Deus. Mas as pessoas têm dificuldades porque elas custam a confiar em Deus, porque nós temos um coração caído, um coração pecaminoso. Embora somos salvos, o pecado ainda paira em nós, e nós lutamos com esse pecado, com essa fraqueza, todos os dias da nossa vida. Em 1990, lançou-se um filme, Ghost, O Outro Lado da Vida. Quem é mais jovem como eu lembra, né? Nós assistimos, eu fui no cinema assistir, inclusive, né? E eu assistindo lá, e aí você ensina, ou se você não foi no cinema assistir, tem gente que está assistindo A Viagem, a novela da Globo, que passou uma vez também, na década de 90, que tudo sobre espiritismo, né? E você assistia aquele filme, e aquele filme serviu, sabe para quê? Para muita gente buscar o espiritismo. Porque tinha muita gente que perdeu muitos entes queridos naquela época, familiares e tal, e gostaria de saber como está o seu ente querido. Tem muita gente. Puxa, seria tão bom se eu pudesse falar com meu irmão que morreu. Como é que ele está? Se eu pudesse falar com o papai, com a mamãe, como é que eles estão, tal. E o diabo usa essa dor no coração das pessoas para enganar as pessoas. Mas quando você abre a Bíblia e você olha lá em Lucas, capítulo 16, a partir do verso 27, tem a história do rico e do Lázaro. E os dois morreram. O rico foi para o lugar de tormento, não porque ele era rico, é porque ele não confiava em Deus. Lázaro, o mendigo, morreu e foi para o céu porque ele confiava em Jesus. Ele era filho de Deus. E lá, no inferno, no lugar de tormento, aonde estava o rico, ele conversando com Abraão, porque ele conseguia ver Abraão e via Lázaro, e ele falou para Abraão assim: Pai, peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento que eu estou.
Eu preciso que o Senhor mande um recado lá para os meus irmãos. E Abraão fala para eles o seguinte: eles têm Moisés e os profetas. Quem está lá não sabe o que acontece aqui. E quem está aqui não sabe o que acontece lá. Eclesiastes capítulo 9, verso 6 diz que aqueles que morreram nunca mais terão parte naquilo que acontece debaixo do sol. Sabe o que quer dizer, meus irmãos? Quem morreu não sabe o que está acontecendo aqui. E não pode vir aqui falar com você e com ninguém. A doutrina da mediunidade é uma doutrina satânica, é engano, para enrolar você, para enganar você, para que você não confie em Deus. É por isso que nós precisamos estar atentos, e Deus permite essas coisas, para que nós possamos olhar o que está acontecendo, questionar a Deus, e Deus dá esclarecimento da tua palavra, para que nós possamos perceber que a idolatria e o seguimento dos falsos profetas são um problema do nosso coração caído. Nós queremos saciar as nossas próprias vontades, por isso que as pessoas vão atrás disso. E nós precisamos, como esse povo de Israel está sendo orientado, nós precisamos entender que o nosso coração, a nossa vida, a nossa fidelidade deve estar centrada em Deus, tão somente em Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que pode nos abençoar, é Ele que pode nos orientar, é Ele que pode dar paz no nosso coração, é Ele que pode prover o nosso futuro, é Ele que pode nos sustentar em todas as coisas, e não nessas coisas que o mundo aparenta ter e traz para cada um de nós. Nós precisamos, meus queridos irmãos, mostrar a nossa fidelidade a Deus, com um amor genuíno a Deus, porque quem ama a Deus, obedece a Deus. Quem ama a Deus, ouve a voz de Deus. Quem ama a Deus, está disposto a cumprir a vontade de Deus. Rasga tudo isso. Chuta todas as coisas, porque elas não vão trazer nada para você, a não ser decepção e tristeza e afastamento da presença de Deus. E em terceiro e último lugar, Deus nos dá um alerta. Deus quer fidelidade exclusiva. Deus é um Deus ciumento. Ele não divide a glória dele com ninguém. E ele se dedicou 100% na cruz por você. Ele não quer menos de você também. Ele não quer menos de mim. O texto vai dizer no verso 4, sigam o Senhor, o seu Deus, tema somente a Ele, guarde os seus mandamentos, dê ouvido à sua voz, sirvam-no e sejam fiéis. A única forma de se proteger do engano é aprofundar a nossa relação com Deus, focando na obediência, na palavra e na adoração verdadeira. Sigam o Senhor. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Tema o Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Guardem os seus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, a nossa vida muda, nossos pensamentos mudam, nossas decisões mudam, e começamos então a andar dentro da vontade do Senhor. Deem ouvidos ao Senhor e à sua voz. Nós ouvimos tantas coisas, ouvimos tanta mentira, tanta falcatrua, ouvimos
tantas falsidades sobre Deus, mas quando nós focamos a nossa vida na palavra de Deus, nós aprendemos que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ouça a voz de Deus. Sirvam-no. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses dos seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa, ou a minha família, serviremos ao Senhor. Sejam fiéis a Ele. Dedique-se a Ele, como uma esposa dedicada, como um esposo dedicado. Lembre-se daquilo que Tiago diz na sua carta, no capítulo 4, verso 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Nossa fidelidade tem que ser ao Senhor. O nosso cuidado tem que ser ao Senhor. O nosso amor tem que ser dedicado ao Senhor, para que nós possamos ter uma vida abençoada. Eu quero encerrar lendo o verso 5. E o verso 5, quando nós lemos o verso 5, às vezes nós ficamos um tanto quanto chocados, mas Deus diz o seguinte: esse profeta ou sonhador, esse que engana vocês, será morto. Pregou rebeldia contra o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito. Se nós aplicarmos isso aqui agora, eu não estou dizendo para você pegar uma arma e lá matar o profeta. Não, não, não. Eu estou dizendo para você matar qualquer conceito errado no seu coração que não agrada a Deus. E não pode ser com doses homeopáticas. Tem que ser tratamento quimioterápico para matar na raiz. E isso só é possível quando nós decidimos andar com Deus. O que Deus fala para o povo de Israel, e o que Deus fala para mim e para você nesta noite, que nós precisamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É Ele que é o nosso exemplo de vida, é Ele que é o nosso exemplo de ser humano, e é igual a Ele que nós temos que buscar a ser. Alguém que foi totalmente dedicado à vontade de Deus. Talvez nessa noite você pense: pastor, mas eu não tenho Jesus como Salvador da minha vida. Eu não quero, eu não recebi, eu nunca tomei essa decisão. E eu quero dizer a você que o Espírito Santo está batendo na porta do seu coração neste momento. E Jesus fala em Apocalipse que aquele que eu bater a porta e abrir a porta que eu estou batendo, eu vou entrar, eu vou cear com ele, ele vai cear comigo e seremos uma família. E eu quero desafiar você, se ainda não tem certeza da sua salvação, se você ainda divide o seu coração com outras coisas, se você confia em outras coisas. Eu falei de vários tipos de coisas, mas talvez a sua confiança esteja depositada na sua vida, na sua saúde, na sua própria capacidade de conquistar as coisas, na sua profissão, no seu título, no seu diploma. Eu quero dizer a você que você deve rasgar isso do seu coração e pedir para Jesus entrar e fazer morada no seu coração, aceitando Ele como Salvador e Senhor da sua vida.
E para isso eu quero convidar que você feche os seus olhos, todos nós, quero convidar o grupo que vem aqui à frente. E eu quero convidar você, que se você quer receber Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, eu vou dizer a você, se eu fosse você, eu aceitava Jesus como Salvador da sua vida. Porque é a melhor e a maior decisão que você pode tomar na sua vida. Mas se você quer receber Jesus no seu coração, feche seus olhos e ore assim no seu coração: Senhor, eu quero convidar Jesus para entrar no meu coração. Eu reconheço que sou pecador, que tenho falhas, e tenho caminhado em caminhos que eu tenho me decepcionado, Senhor. Mas eu quero andar na Tua presença. Eu quero que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Eu quero receber Jesus como meu Salvador e Senhor, e quero que Ele seja realmente o meu Deus, o meu Pai, o meu Mestre e o meu orientador, Pai. Tenha misericórdia da minha vida. Eu aceito Jesus como meu Salvador nesta noite. Amém. Nós vamos estar todos de olhos fechados. Quem gostaria de fazer essa oração? Quem fez essa oração, levante a mão. Eu gostaria de orar por você. Talvez, quando você vai tomar essa decisão, você fica preocupado, mas o que minha família vai dizer, o que meus amigos vão dizer, o que a igreja vai dizer? Essa é uma decisão pessoal e intransferível. Só você pode tomar essa decisão. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Haverá desafios? Sempre há desafios. Sempre há. Mas haverá muitas bênçãos também na sua vida. Se você quer receber Jesus, levante uma das suas mãos. Eu gostaria de orar com você. Eu quero receber Jesus como Salvador. Levante a sua mão. Você que está em casa também, se você quer tomar essa decisão, coloque no chat: eu aceito Jesus. Deixe o seu contato, entre em contato com a nossa igreja. Queremos ajudar você nesse processo. Agora, se você que é crente, está com Jesus, mas sente que tem andado um tanto longe do Senhor, não tem confiado tudo às mãos do Senhor, mas nesta noite você pede a Deus: Senhor, eu quero me entregar mais ao Senhor. Eu quero que o Senhor tome conta da minha vida. Eu quero que o Senhor tire qualquer amarra que está no meu coração, qualquer conceito. Ok. Deus abençoe Antônio, que tomou uma decisão por Jesus na internet. Deus abençoe. E se você quer reafirmar o seu compromisso de fidelidade ao Senhor, fique em pé. Eu estou aqui em pé também. Fique em pé, eu quero orar com você. Deus abençoe. Deus abençoe. Pai, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos, porque o Senhor é tão bom, ó Deus, que nos dá o caminho, nos dá a palavra, supre as nossas necessidades, garante o nosso futuro na Tua presença. Ó Deus, te agradecemos, Senhor, te agradecemos porque o Senhor nos ama, o Senhor nos escolheu, e estamos aqui, ó Deus, porque o Senhor tem plano para nós. Continua a cumprir o Teu propósito em nossa vida. Pai, aqueles corações, ó Deus, que levantou a mão como o Antônio, ó Deus, confirma a decisão que ele tomou, Senhor, que ele possa realmente andar contigo, Senhor, tendo o Senhor cada dia mais como Salvador e Senhor da sua vida. Confirme a decisão no seu coração, seja uma decisão, ó Deus, firmada no Senhor, Pai. E aqueles que estão aqui, que ainda não receberam Jesus como Salvador e Senhor, porque eu sei que existe pessoas aqui neste templo que ainda não tomou a decisão, ó Deus, que ainda esta noite, antes de ele pegar no sono, que ele possa voltar-se ao Senhor, pedir perdão e recebê-lo como Salvador da sua vida. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Continua a nos abençoar, continua a nos guardar. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.